Então, continuar a nossa comunhão, e como nós falamos hoje de manhã, a comunhão da manhã e essa comunhão são o fundamento para o que nós vamos compartilhar depois. Então, hoje nós estamos preparando a base para que nós possamos penetrar de uma maneira viva, orgânica, com uma visão clara a respeito do ministério de João. Tocando pontos essenciais da vida dele e do seu ministério, de tal forma que nós possamos ver hoje a incumbência que Deus nos deu, a importância desse ministério de João nos tempos finais, e principalmente fazendo de nós, os casais, as famílias, casais que tenham este ministério. Eu creio que isso é alguma coisa que está no coração de Deus e também é algo que nós anelamos em nossos corações. Amém? Bom, nessa manhã nós vimos 6 experiências básicas de João. E essas 6 experiências nos fazem compreender um pouco mais e ver um pouco mais por que João, na sua maturidade, foi alguém tão útil para o Senhor. Aquelas experiências e princípios espirituais dos 6 que nós apontamos, constituem um ótimo fundamento. E esses princípios espirituais são aplicáveis para a nossa vida familiar. Se nós aplicarmos aqueles princípios espirituais no nosso relacionamento, marido, mulher, para dentro das nossas casas, muitas coisas mudarão. Certamente muitas coisas mudarão. Louvado seja o Senhor. Agora, nós vamos nessa noite tocar, principalmente na primeira epístola de João, para nós vermos o caminho para se ganhar a realidade. Existem experiências fundamentais que João compartilha conosco. E ele, ao compartilhar conosco essas experiências, ele está nos mostrando o caminho que nós devemos trilhar, o caminho que nós devemos andar, como nós nos tornamos cada vez mais íntimos de Deus, como tocar no coração de Deus e fazer com que o Senhor realmente possa nos comissionar mais e mais daquilo que está no seu coração. Então vamos começar com a primeira epístola de João, no capítulo 1. Versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Em outras palavras, com respeito à palavra da vida. Nós podemos ver de uma maneira muito clara, como nós falamos hoje de manhã, em 1 João capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso significa, a palavra, o que a gente fala, não deve simplesmente permanecer na esfera das palavras, mas deve se tornar fato e verdade. Aqui nos mostra o Senhor como a palavra da vida. Mas é uma palavra da vida que você pode ouvir, que você pode ver com seus olhos, que você pode contemplar e que você pode apalpar. Isso quer dizer que essa palavra é uma palavra viva. Você consegue perceber essa palavra com seus diferentes sentidos. Os irmãos compreendem? No versículo 2, o início, mostra o que é isso. Ele diz assim: a vida se manifestou. Olha a preciosidade dessa expressão.
a vida se manifestou. Puxa. Aqui há uma vida que se manifesta. Isso é algo que está no coração de Deus. Essa é a palavra viva. Esse é o Senhor. Esse mesmo Senhor que está em nós. A vida se manifestou. De que maneira? Maneira que as pessoas puderam ouvir, ver, contemplar e apalpar. A vida se manifestou. Fala para o seu cônjuge. A vida se manifestou. Irmãos, eu não tenho palavras para expressar o. Eu só posso dizer isso. A vida se manifestou. João, ele está falando para nós e diz: eu quero falar uma coisa. A vida se manifestou. Eu vi essa vida. Eu ouvi essa vida. Eu contemplei essa vida. Eu apalpei essa vida. Por quê? Porque a vida se manifestou. A vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. Nós não damos testemunho de uma doutrina ou de um ensinamento em si. Aquilo que João quer nos mostrar é nós damos testemunho da vida que se manifestou. Isso é algo que está no coração de Deus. João está falando para nós da sua experiência. Olha como é que ele fala do Senhor. Ele não está falando do Senhor de uma maneira doutrinária. Ele está falando do Senhor de uma maneira prática. Ele está dando um testemunho para nós. Ele disse: eu quero falar para vocês. Há uma palavra da vida. Há o verbo da vida. E eu quero dizer uma coisa. Eu ouvi, eu vi, eu contemplei e eu apalpei essa palavra da vida. É isso que Deus quer. Dela damos testemunho e vô-la anunciamos. O que dá testemunho e anuncia? De quê? A vida eterna. O que é vida eterna para você? É a vida que dura para sempre, é a vida de Deus. Mas olha o que João diz a respeito da vida eterna. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna foi manifestada. A vida eterna que um dia estava com o Pai foi agora manifestada. Está vendo? É isso que Deus quer. Nós temos recebido a palavra. É palavra de vida. Tem certeza? E o que se espera da palavra da vida? Que se manifeste. Que se manifeste. Essa manhã nós já fizemos a pergunta. O que nós temos mais? Palavra e língua ou fato e verdade? Nós temos muita palavra e língua. Sabemos falar bem demais. Falamos de A até Z. Não é? Agora, o fato e realidade é de A até Z? Não é. Aí está. Agora, João está falando o quê? A palavra da vida. E fala, essa palavra da vida tem que se manifestar.
Manifestar onde? Dentro de casa. Porque nós estamos aplicando para nós aqui. E manifesta. Presta atenção. Tem vida eterna na sua casa? Tem ou não tem? Foi manifestada? De vez em quando. Cada dia 29 de fevereiro se manifesta. Manifestação de sexta. Os irmãos compreendem? Nós temos a vida eterna. Mas é para quê? É para ser manifestada. Os irmãos entendem por que Deus tem falado de uma maneira tão forte nesses últimos tempos para nós sobre o ministério de João? Sobre nós vivemos a palavra? Sobre a realidade do reino? Por quê? Porque quando a vida se manifesta, o reino se manifesta. O reino não é uma doutrina que nós pregamos, é a manifestação da vida que nós temos. E isso tem que ocorrer dentro de casa. Nós vamos ver depois, passo a passo, sobre esse ponto. A vida se manifestou e nós a temos visto. E delas damos testemunho. Nós testemunhamos dessa vida. Anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E aqui diz o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso mostra uma coisa importante para nós. Toda vez que a vida se manifesta, o resultado é comunhão. E mesmo quando João está falando aqui de anunciar, é para quê? É para que todos entremos nessa comunhão. A vida se manifesta e traz para a comunhão. Eu vou dizer uma coisa. Quando a vida se manifesta, as pessoas dizem, eu quero isso. Eu quero isso. Quero isso aí. Ele quer entrar nessa comunhão. Ele quer esse tipo de viver. Ele quer essa realidade. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Isso mostra o quê? A alegria é completa quando nós entramos nessa comunhão. A comunhão com o nosso Deus triuno. O Senhor hoje tem um desejo. É que a vida se manifeste. Essa vida eterna se manifeste. E também nós temos um desejo que essa vida se manifeste, principalmente dentro da nossa casa. Por quê? Porque na reunião há manifestação. Porque somos vários, estamos buscando o Senhor, um ambiente adequado. O problema é dentro da nossa casa. A nossa casa é um ambiente adequado para a vida se manifestar? Tem que ser. Tem que ser. Então, isso tem muito a ver conosco. Mas por que não se manifesta tanto? Porque nós ainda ficamos demais na esfera da palavra e não ficamos na esfera da realidade. Agora, nós vamos começar a entrar em algo prático. João, então, ele quer nos ajudar a entrar nessa comunhão. No versículo 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
disse: eu tenho uma mensagem para vocês. Não é? A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. João está falando: olha, quero ajudar vocês. Eu recebi uma mensagem e eu tenho que transmitir para vocês essa mensagem. A mensagem é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diga isso para o seu cônjuge. Ele está passando para nós a mensagem. Qual é a mensagem? Deus é luz. Deus é luz. Ó. E não há nele treva nenhuma. O negócio é tudo claro. Não tem nada escuro. Não tem nada escondido. É tudo claro. Deus é luz. Agora, daí ele toca no nosso ponto fraco. Olha só o que o versículo seguinte diz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Se dissermos, significa o quê? Eu estou falando que eu tenho comunhão com Ele, não é? Não é verdade? Se dissermos que temos comunhão com Ele, mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, olha só, eu falo uma coisa e eu faço outra. Está vendo aqui? O versículo mostra de uma maneira bem clara. Eu digo que eu tenho comunhão com Ele que é luz, mas eu ando nas trevas. O que eu estou fazendo? Eu estou mentindo e não praticando a verdade. Aí ele mostra, amados irmãos, sabe qual é o problema? Você diz uma coisa e faz outra. Você diz: eu tenho comunhão com Ele. Eu tenho comunhão com Ele. Mas como é meu andar? Nas trevas. Quer dizer, ele está falando para nós. Se eu falar assim: João, eu tenho comunhão com Deus. Você sabe, eu tenho comunhão com Deus. Mas eu estou andando nas trevas. Então João está falando para mim: sinto muito, Miguel, você está mentindo. Você fala muito bem, mas você está mentindo. Você não está praticando a verdade. Então ele aponta o nosso problema. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Versículo 7. Mas se nós andamos na luz, então eu digo: mantenho comunhão com Ele, e eu não ando nas trevas, e eu ando na luz, como Ele está na luz, como Deus está na luz. Eu ando na luz. Então, qual é a manifestação da vida? Mantemos comunhão uns com os outros. Significa o quê? Aí está a vida se manifestando. Se eu estou na luz, se eu digo eu tenho comunhão com Deus que é luz, se eu ando na luz, se eu falo isso, existe uma expressão na minha vida. E a expressão na minha vida é que eu mantenho comunhão com os irmãos. Agora, nós mantemos comunhão. Quer dizer que nós somos perfeitos? Não. Porque é na comunhão que nós também somos expostos. Mas não tem problema ser exposto. Por quê? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu não vou ter comunhão com ele porque ele tem pecado, ele tem erro. Eu não quero ter comunhão porque eu não gosto dele. Ele faz muita coisa errada. Todos nós fazemos. Precisamos de comunhão.
Não precisamos? Você anda na luz? Você tem comunhão com o seu cônjuge? Comunhão, eu não estou falando de conversa. Estou falando de comunhão. Vocês têm comunhão ou têm conversa? Conversa é você jogar a palavra para lá e para cá. Comunhão tem uma comum união. Está ligado um ao outro. Está na luz, tem vida, tem comunhão. Tem erro? Tem, mas tem o sangue. Mas nós temos comunhão. Por quê? Porque nós andamos na luz. Dentro de casa está tendo comunhão? Ou só tem conversa? Comunhão é abertura. Comunhão é uma sinceridade. É algo em 2 dias. Agora, conversa. Quer dizer, pode jogar conversa fora, falando sobre quem vai ser campeão paulista, né? Sobre quem vai ser o próximo presidente. Não é isso? O que você acha desse cantor? O que você acha daquele acontecimento? Essas coisas, esse tipo de conversa nos faz crescer na vida? Isso é luz? Não, sabe por quê? Sabe por que a gente está compartilhando sobre quem vai ser o campeão paulista? Porque nós estamos na luz. Peraí, isso... Os irmãos percebem como é que é? Isso não faz muito sentido. A comunhão é algo na luz. E João, ele sabe disso. Ele disse, eu quero ajudar vocês. Então, se nós falamos uma coisa, João quer dizer, falando para nós, ó, você está falando isso aí, mas eu quero saber, como é que você está andando? Como é que você está vivendo? Ah, então é mentira. Então o que você está falando é mentira. Ou ele vai dizer, não, então está falando a verdade. É isso aí mesmo. Os irmãos percebem? Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha só, ele fala muito sobre essa palavra. Se dissermos. Você fala, você sabe falar muito bem, você fala muita coisa, mas eu vou dizer uma coisa. Você fala e chega a falar que não tem pecado, você está enganando a si mesmo. Agora, se você confessar, não é uma questão de falar, eu não tenho pecado. Agora, se você viver, você confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por quê? Porque quem está na luz nunca vai falar, eu não tenho pecado. Então, não é o que nós falamos, é uma questão de o que está manifestando. Você pode ver, ele põe aqui de uma maneira prática a manifestação da vida. Como nós falamos, irmão, isso aqui é preparação. Porque a comunhão começa amanhã. Né? Hoje manhã e hoje noite é preparação. Certo? Louvado seja o Senhor. Agora, ok, eu realmente tenho muitos problemas. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu disse, não tenha medo da comunhão, não tenha medo da luz. Vá para a comunhão, vá para a luz, tem o sangue. Agora, se você tiver com medo, saiba de uma coisa,
você ter um bom advogado. Você ter um bom advogado. Quem que é esse bom advogado? Jesus Cristo, o justo. Tem alguém intercedendo por você. E agora, está com medo ou não? Irmãos, o negócio é enfrentar a realidade. Chega de mentira, chega de engano, chega de blá blá blá. João diz assim: eu quero que vocês tenham a manifestação da vida. E eu quero que os irmãos percebam algo. Quando nós erramos, João nos diz, eu falo isso aí para que vocês não pequem, mas se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado. Ele está defendendo você. Agora eu quero trazer isso um pouco para dentro da vida familiar. Relacionamento entre os cônjuges. Sempre tem um que erra. Ou o marido ou a esposa. E aí tem briga, tem discussão. Resultado: nenhum quer encontrar o culpado. Quem é o culpado pela briga? Quem é o culpado da briga? Ok. Tem briga? Tem culpado. Vai ter comunhão ou não vai? Vai ter comunhão ou não vai? Vai ter comunhão ou vai ter troca de acusações? Eu já vi casal, olha, acusando um ao outro. Eu digo, irmão, o que estão fazendo? Nós estamos tendo comunhão. Tá. Você é o marido, digamos que a esposa está errada. Está errada. Está errada. Errou. Ela pecou. Ela errou. Ela vai diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa. Não é? E ela tem um bom advogado junto ao Pai. Pai, perdoa. Eu morri por ela, né? Limpa. Vamos zerar tudo isso aí. Ok. Esse advogado já falou alguma vez com você sobre o erro da sua esposa? Ou você não consegue ouvir esse advogado? Se esse advogado defendeu sua esposa junto ao pai, vai defender junto a você ou não? O que vocês acham? Vai ou não vai, Marcelino? Vai ou não vai? Pois é, defendeu junto ao pai, agora vai defender junto a você. E aí, como é que você é? Você é mais duro que Deus? Ela não presta. Ela não anda na luz. Eu ando na luz. Ainda bem que tem quem ande na luz nessa casa. Como é que você está daí no meio dessa situação? Você consegue escutar a voz do Senhor, desse advogado? Se não consegue, está na hora de começar a escutar. Não é? Olha só. Isso aqui é algo prático, irmãos. Daí você se abre ao Senhor, você perdoa, a vida se manifestou. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso,
se guardarmos os seus mandamentos. Preste atenção, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Está de novo alguém que diz. O que esse diz? Eu o conheço. Você conhece o Senhor? Eu conheço o Senhor. Sabe, irmãos, eu conheço o Senhor. Daí, João pergunta assim, você conhece o Senhor? Vamos para um assunto prático. Você guarda a palavra do Senhor? Você guarda os mandamentos? Não. Então você é mentiroso. Então você não conhece coisa nenhuma. Pode ver como João é prático. Ele diz, olha, eu não vou na sua conversa. Não adianta me levar no bico. Eu não vou na sua conversa. Eu só quero saber o que você está praticando. A sua prática vai mostrar que o que você fala é verdade ou mentira. É isso aqui, não é, irmãos? Os irmãos estão conseguindo tocar? Porque na prática ele está falando da vida se manifestar. Ele não está entrando em coisa doutrinária. Ele fala da vida se manifestar. Ele diz, eu quero ver sua manifestação. Pela sua manifestação, eu sei se é vida ou não é vida. Se o que você diz é verdade ou mentira. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha só, guardar a sua palavra, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Você sabe, o amor de Deus é perfeito. Mas o amor de Deus em nós, a manifestação desse amor em nós, não é perfeito. Mas se nós guardarmos a palavra do Senhor, procurarmos praticar essa palavra, o que vai acontecer? Esse amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós, vai sendo cada vez mais expressado em realidade nas nossas vidas. E aqui ele diz assim, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha só, se eu digo, eu estou na luz, João quer dizer assim, então, quero ver, se está andando na luz, está andando na luz, está tendo comunhão, beleza, você está andando mesmo. Agora você diz assim, eu permaneço nele, então você está andando como o Senhor andou? Se está andando como o Senhor andou, então é isso aí, é verdade. Olha a preocupação com a manifestação da vida. Irmãos, isso é o que Deus hoje está esperando de nós. As palavras que nós temos recebido nesse ministério que nós seguimos e praticamos, é isso. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Qual mandamento é esse? Amamos uns aos outros. Isso é uma constante na epístola de João. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O que vocês receberam de palavra, esse é o mandamento antigo. Você recebeu a palavra. Mas, o que nós precisamos prestar atenção está no versículo 8. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. O que é o novo mandamento? Aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é real nele e em vós. Ele diz, se você só tem a palavra, você tem o mandamento antigo. Agora, se tornou real, esse mandamento é novo em você.
E o resultado desse mandamento de ser novo, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Isso mostra que permanecer somente na esfera do conhecimento ainda é trevas. Mas à medida que se torna realidade, a verdadeira luz já brilha, as trevas se vão dissipando. Digamos, comunhão, marido e mulher. Aí nós vamos falar, é comunhão ou é conversa? É comunhão ou é conversa? Se lembra, Cezinha? Nós estávamos lá em Porto Velho, né? Na comunhão de serviço, não é isso? Os irmãos, com os irmãos que servem. Nós fizemos uma pergunta para os irmãos. Você sabe o que é comunhão no Espírito? Marido e mulher trocam palavras. Tem trevas ou não tem? Tem. Ok. Daí vem a luz, mostra a situação, confessam, vão diante do Senhor, se abrem ao outro, começa a ter verdadeiramente comunhão. Então uma realidade começa a surgir. As trevas se vão dissipando e aquele relacionamento que tinha trevas agora vai começar a ter luz. Uma verdadeira luz começa a brilhar. Um grande problema dentro da vida da família é quando não há comunhão. Você sente, as trevas estão presentes. Tá, pode ser meu bem para cá, meu bem para lá, mas tem trevas. Mas se voltamos para o Espírito e para a vida, e a vida se manifesta, a verdadeira luz brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha só, de novo, aquele que diz estar na luz. Você está na luz? Estou. Claro que eu estou. Se odeio aquele irmão, odeio. Ah, isso é verdade. Aqui então, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está na luz? Estou. Odeia seu irmão? Odeio. Você sabe para onde vai? Sei. Não sabe não. Não sabe para onde vai. Está cego. Está cego. Ó, João aqui é direto. Ele é sincero e direto. Meu negócio é o seguinte, João está falando para nós. Meu negócio é o seguinte, a vida tem que se manifestar. E ele nos ajuda. Deus é luz. Vá para a luz. Confesse. Tem erro? Tem sangue. Tem problema de relacionamento com Deus? Tem um advogado. Vá. Tem um advogado. Trate. Volte para a palavra. Precisa da palavra. E essa palavra precisa tornar-se realidade. Esse é o processo que nós passamos. Ama. Tem que ter amor. O grande problema que nós temos é que nós sabemos muito. E porque nós sabemos muito, condenamos muito. Isso mostra que
grau nós caímos? De acordo com os critérios que João apresenta aqui, nós estamos desqualificados. Quanta condenação sai do nosso interior? Para com irmãos, para com outras pessoas. Quanta condenação! Você pode estar tudo certinho. É o que nós falamos de manhã. O Senhor disse, que espírito é esse seu? Não é? Mesmo no relacionamento dentro de casa, é de condenação. Se é de condenação, é manifestação do amor? Irmãos, nós já compartilhamos isso no passado. Condenação está ligado à acusação. Isso vem do diabo. Porque você daí tem ódio. Você não diz ódio. Você usa a condenação, a acusação, é a manifestação do ódio. Onde tem amor, não tem acusação, tem intercessão. É uma manifestação do amor. Ninguém está falando que o irmão está certo. O irmão pode estar errado. Mas de você não sai acusação. Não tem essa questão do ódio disfarçado de acusação, de condenação. Tem o amor que leva à intercessão. Isto é vida se manifestar. O Senhor hoje está me transferindo de esfera, não está? Nós no passado tínhamos sérios problemas com nossos irmãos que não se reuniam conosco. Louvado seja o Senhor, a luz chegou. Resultado da luz chegar, a vida se manifestou. Irmãos, isso é testemunho. Voltei da África agora, dia 13. Irmãos, lá na África, todo dia Deus nos surpreende. Todo dia tem milagre, no sentido positivo. Você vê a operação do Espírito fazendo. O que é isso? A vida se manifestou. Por quê? Porque nós estamos na luz. O resultado está na luz? Temos comunhão. É isso aí. Pode falar o que quiser. A vida se manifestou. E aqui, é por aqui que você vê. É prática a coisa. Olha a grande salvação que Deus dá para nós, não é verdade? Nós passamos por experiências que nunca tivemos antes. Nós tivemos uma reunião com 37 pastores. Um café da manhã nós oferecemos lá no Bucafé de Joanesburgo, porque são irmãos, são líderes cristãos, são pastores que têm comunhão conosco. Até os próprios pastores ficaram surpreendidos com o número, porque a gente tem comunhão pessoal, eles não sabem com quem nós temos comunhão. Tinha 37. E um pastor que veio sem ser convidado, levantou e falou o seguinte: eu tinha falado para ele sobre o mover de Deus e o propósito de Deus. Ele disse, é verdade. O Miguel falou, é verdade. É uma vergonha que tenha que vir uma pessoa de fora do país para falar para nós isso aí. Daí falou o seguinte, o negócio é o seguinte, nós aí temos muitos problemas entre nós, as tribos, raças e tal, falou. Ele dizia, anda, mas olha, hoje tem tantos pastores aqui. Por quê? Porque um branco convidou. Se fosse a gente convidar, não viria ninguém. Isso foi o que ele falou. Sabe o que os pastores falaram depois? Os pastores falaram, nós não viemos porque ele é branco, nós viemos porque eles têm o Espírito de Deus. E nós viemos porque eles se importam conosco. Ninguém nos alimenta, mas eles nos alimentam. A vida se manifestou.
uma evangelista de um país, ela percorre muito a Europa. Ela diz assim: irmão Miguel, eu estou cansado de ajudar pastores que querem ficar ricos. Eu toquei no encargo de vocês. Eu vou pegar todos os meus contatos e apresentar para vocês, porque esse é o caminho. A vida se manifestou. Irmãos, não tem palavras para derrubar isso. Você pode falar o que quiser. A vida se manifestou. Porque houve mudanças. Da mesma maneira, se nós aplicarmos isso para as nossas casas. Amamos os irmãos, amamos as pessoas. O grande problema é que muitas vezes, devido ao convívio, devido aos desgastes, parece que o amor vai embora. Uma vez, numa comunhão de casais, eu já compartilhei aqui com os irmãos, na sessão de perguntas e respostas, veio um bilhete assim: amado irmão Miguel, o que fazer quando o amor já morreu? Eu disse, bom, recebi esse aqui, bilhete, amor morreu, e o Senhor faz ressuscitar. Ponto final. Daí chegou outro bilhete. E se nunca existiu esse amor? Eu disse, se nunca existiu, o Senhor chama a existência. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Pronto, está tudo resolvido, não está? Você pode dizer, não, esse casamento chegou ao fim, não tem mais amor, morreu. Por que incomodas o mestre? Não temas, crê somente. Quem veio hoje à noite, talvez não esteja entendendo o que a gente está falando, mas depois você escuta a mensagem da manhã, você vai entender. Irmãos, tudo que nós precisamos é ir para a luz e é ir para a palavra. Amém! Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Olha só, eu gosto muito do 1 João, porque ele fala isso aí, diz, ó, você fala muito, Miguel, mas eu não quero saber do que você fala, eu quero saber do que você vive. É isso aí mesmo. Não é bom? Sobre essa questão, né, de falar isso aqui, quer ver? Ainda tem mais uma porção. No capítulo 4, 1 João 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Tá vendo? Esse negócio de falar, se alguém disser, tal. Tem várias porções do 1 João que fala isso aí. Mas o João diz, ó, o negócio é o seguinte, você está falando isso aqui, mas eu quero ver o que acontece com você. Isso então é mentira. Então é mentira. Se faz, isso é verdade. Então, mostra aí uma coisa, ó, irmãos, a gente é muito mentiroso, viu? Aí, em 1 João nos fala um pouquinho sobre a experiência de vencer. Ele fala dos estágios filhinhos, jovens e pais. Mostra estágios importantes da nossa vida. Primeiro estágio, nós sabemos que os nossos pecados são perdoados por causa do nome do Senhor. Nós temos os nossos pecados perdoados por causa do seu nome. Essa é a experiência inicial.
nós tratamos com os pecados. Segunda experiência é a experiência do jovem, principalmente no versículo 14, sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Isso aqui também é uma etapa da nossa vida. Nós precisamos crescer no Senhor, ser fortes no Senhor, a fazer com que a palavra de Deus permaneça em nós e nós vencermos o maligno. Então, aqui mostra de uma maneira muito clara, é possível vencer o maligno. E, na experiência mais profunda, para os pais, conhecer aquele que é, desde o princípio. Conhecer que Deus é. Nós não vamos gastar tempo sobre esses aspectos, porque são aspectos que no passado nós já abordamos. E aí, João, de novo, é extremamente prático. Ele diz assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês amam? Se amam o mundo, as coisas que há no mundo, ou não? O que é? E ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo? O que é amar o mundo? Ele define aqui. Ele diz, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o que o seu corpo deseja, o que seu corpo quer, a concupiscência dos olhos, o que a sua vida da alma quer. Você é controlado por isso? E a soberba da vida, a vanglória, as coisas que são vãs, a glória vã e passageira. Ele está falando, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele mostra para nós o que está em nosso interior. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Se isso está entrando em nós, o amor do Pai não está em nós. Daí ele deixa de uma maneira muito clara, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Sabe, existe, se você olhar 1 João, essa palavra permanecer, no sentido positivo, permanecer no Pai, ou na palavra, ou no Espírito, né? Essa palavra permanecer, no sentido positivo, aparece 14 vezes. Então, você pode ver, em 1 João há uma ênfase muito grande em permanecer no Senhor, em outra palavra, na comunhão com o Senhor. Nós precisamos perceber isso. Mais adiante, quando ele fala de anticristo, ele fala de outro aspecto importante da nossa vida e comunhão com Deus, que é a unção. Versículo 20, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.
Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Há muita ênfase nessa palavra prática, o que você pratica. Por quê? Porque fala da vida se manifestar. Agora, sobre essa questão de que a unção nos ensina, eu gostaria só de dar uma certa palavra de esclarecimento. Quando fala que não é necessário que a unção, alguém nos ensine, porque a unção nos ensina, isso significa que nós não precisamos que algum irmão nos ensine? Porque na palavra tem, na questão em Efésios 4, do aperfeiçoamento, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mestres ensinam. Então, o que isso quer dizer? Não é necessário que alguém vos ensine, que a unção nos ensina. Eu vou só esclarecer um pouco para os irmãos terem um pouco mais de conhecimento e uma percepção espiritual a respeito disso. Eu pergunto, caminha? Na hora que ele Deus nasceu? Não. Mas ele tem uma vida que sabe caminhar. Não é verdade? A capacidade está inata. Está dentro da... Meu netinho está andando já, né? É uma beleza. Eu vi quando ele estava dando os primeiros passos, eu vibrei. Disse, opa, coisa boa. Olha só. Isso está na vida, mas precisa que alguém alimente, nos conduza a isso. Entende, irmão? Quer dizer o quê? Nós só ajudamos a conduzir, mas a vida sabe andar. Ela tem uma vida que sabe andar. Eu só preciso dar uma direcionada. Então, essa vida de Deus está dentro de nós. Essa vida sabe. Essa vida sabe. Fala para o irmão, para o cônjuge que está ao seu lado. Essa vida sabe. E essa unção que o Espírito em nós vai ensinando, vai fazendo. Sabe? E a vida vai se manifestar. O que nós precisamos, amados irmãos, é perceber esses fatos e andarmos nessa realidade. Permanecer, andar, tá certo? Estar nele. Luz, palavra, unção. Esse é o segredo. E a vida vai se manifestar. João é muito prático. Ele nos mostra o caminho. A luz ligada ao Pai, palavra ao Filho, unção ligada ao Espírito. Com luz, palavra e unção, a vida vai se manifestar. Fala isso para o cônjuge. Tudo isso, amados irmãos, está ligado à comunhão. Comunhão. Amados irmãos, o nosso relacionamento com Deus, relação pai para filho, né? Deus é o pai e nós somos filhos. Esse relacionamento nunca se rompe. Mas a comunhão pode se romper. Os irmãos compreenderam? A nossa relação com Deus nunca se rompe, porque é uma relação de vida. Ele é pai, nós somos os filhos. Mas a comunhão entre o pai e o filho pode se romper. Então, o que nós temos que prestar atenção é mantermos a comunhão.
temos erros, mas temos o sangue. Temos erros, mas temos advogado. Não é? O que nós precisamos é ir diante dele e ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Mantemos comunhão uns com os outros. Uma coisa essencial dentro da nossa casa se chama comunhão. Quando nós temos comunhão, nós então temos esse espaço, essa realidade de luz, palavra e unção, e a vida se manifesta. Agora, tem muitos pontos em 1 João, mas uma coisa no que é o final, antes de entrar nesse final, eu gostaria só de ler 1 João capítulo 5, versículos 1 a 5. Vamos ler juntos? 1 João capítulo 5, versículos 1 a 5. Tá bem? Vamos ler juntos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é uma porção também bastante importante, mas nós não vamos, por causa do tempo, nós não vamos entrar. Eu só queria indicar essa porção e ainda o versículo final, versículo 21. Vamos lá. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Os ídolos rompem a nossa comunhão com Deus. Nós temos que nos preocupar com qualquer coisa que possa romper a nossa comunhão com Deus. Por quê? A nossa comunhão com Deus é fundamental para que a vida se manifeste. Amém? Bom, isso aqui é mais ou menos o princípio, né? De noite, lançado agora à noite. Então, a palavra de hoje de manhã e a palavra dessa noite constitui fundamento para amanhã, então, nós penetrarmos no encargo de crescer e edificar em amor. Jesus é o Senhor. Vamos ter comunhão agora em pequenos grupos.